Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 19 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 3 minutos. No Brasil, 17 e 3 da tarde. Gente, vejam onde a BTC foi defender o seu preço aqui no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual. Vocês vejam que a base da banda de VWAP anual, ela permite até os pavios inferiores avançarem para baixo dela. Mas os corpos reais, de uma maneira geral, seguem respeitando aqui a base da banda de VWAP anual. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito provável que a gente agora protagonize um retorno para a própria VWAP anual, lá no patamar de 100 mil dólares. Mas se a gente pular para o gráfico ancorado na nuvem e nas três linhas do canal de Keltner, a próxima resistência seria esses cumes aqui entre 108 e 109. Porque depois de bater 109, a BTC basicamente caiu como uma jaca. Primeiro agulhou para 91.231 no dia 3 de fevereiro e há poucas horas atrás agulhou para 93.388. Ou seja, essa laje representada por esse patamar de suporte entre 90, na verdade entre 89.256, 90 mil dólares e 94, tem defendido o preço da BTC de forma épica, de forma heróica. Ou seja, segue vigente a nossa acumulação. Eu volto a insistir com os senhores, isso aqui está funcionando como uma grande mola. É inegável que esse mega mastro que está antecedendo essa bandeira vai redundar numa fuga ascendente que vai levar a BTC para 130, talvez 150 mil dólares. As pessoas estão brincando com fogo ao desembarcar do mundo cripto. Se a gente olhar para o gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então, há uma fidedignidade em relação à inércia movimentacional muito maior. É inegável, gente, que isso aqui foi uma onda 1, 2, 3, 4, a onda 5 vai rolar e muito mineral vai ficar de fora. No 15 minutos, a BTC segue acumulando com um padrão acumulacional claramente ascendente. No gráfico de 6 horas, vocês viram que o que defendeu o preço da BTC, na verdade, foi a extensão dessa LTB, linkando todos aqueles topos descendentes desde o pump de 16 de dezembro de 24, onde a BTC bateu 108, depois foi buscar aquele nosso patamar de defesa brutal. Ó, a gente pode até estender aqui esse retângulo aqui de suporte, como eu fiz lá no gráfico diário. Foi buscar a defesa do preço lá naquele patamar entre 90 e 94. Aí pipocou, não conseguia romper essa faixa resistencial. Como quando rompeu e foi buscar 109, voltou a testar essa LTB não como resistência, mas como suporte. Bateu uma, duas, três, quatro, cinco e bateu 6 vezes. É muitíssimo provável que agora a BTC siga dando vigência àquela mega acumulação no diário e acabe em algum momento pegando todos os minerais e subprotozoários de surpresa e num pump espasmódico a BTC pode voar em direção a 109, 108 mil dólares. Aí vai ser aquele frenesi de tentar voltar para o mundo cripto. Aí vocês podem ter certeza que a dominância, que está com um gráfico muitíssimo interessante. Gente, o que vocês precisam entender é o seguinte. Agora eu vou falar para os subprotozoários, aqueles que ainda vão precisar de alguns bilhões de anos para ter dois neurônios, um dando corto com o outro. A linha do tempo, em cada ciclo, nem sempre ela se repete. Ela nem sempre se repete de maneira idêntica. Ela nem sempre vai protagonizar ipsis literis o que ela fez no ciclo passado. Então isso tem deixado muitas pessoas confusas. Cada ciclo é um ciclo. Gente, a maneira como a BTC está se comportando nesse ciclo, principalmente o gráfico da dominância, que está ostentando um martelo invertido aqui brutal, isso aqui muito provavelmente pontificou. Quando a BTC agulhou
na última mega agulhada, quando a BTC mergulhou, no dia 3 de fevereiro, esse pavio superior para 64% provavelmente pontificou o topo para a dominância. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap da BTC vai ocupar um espaço paulatinamente menor dentro do market cap de todo mundo cripto, porque é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada. Isso não significa que o market cap da BTC não vai continuar a se expandir. Só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada. O que eu quero dizer para os senhores que a gente ainda tem toda essa queda da dominância para surfar. Enquanto a dominância não bater 46%, gente, a música nem começou a tocar para as altcoins. Por isso que eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Deixa eu botar o gráfico aqui da dominância. Aqui é o gráfico da BTC. Deixa eu botar o gráfico da dominância aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A dominância, ela tem uma tendência geral de queda, gente. Ela vai recuar para uns 46%, pode até bater 43%, pode até agulhar para 40%, o que eu não acredito que seja um patamar que vá ser alcançado, mas com certeza ela vai ficar entre 46% e 43%, talvez 42%, com muita sorte 40%. Mas a dominância, até o surgimento da ETH, da Ethereum, ela basicamente ficava entre 98% e 99%. Quando o white paper da Ethereum foi publicado, a dominância caiu para 94%. Quando o mainnet da ETH entrou em operação, a dominância caiu para 34%. Só que aí a BTC sugou toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Isso é uma característica inexorável do Bitcoin. Ele vai fazer isso novamente, por isso que a única maneira de vencer esse jogo, é controlar o percentual de stablecoins da própria carteira através da dominância. Gente, eu estou no mundo cripto desde 2013, eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu vou repetir para os minerais e subprotozoários não se esquecerem. A única maneira de vencer esse jogo é controlando o percentual de stablecoins na própria carteira por meio da dominância. Quando eu falo controlando o percentual de stablecoins, eu estou falando de desembarque. O que eu quero dizer com isso? Se a dominância quebrar esses cumes aqui, ó, de cima para baixo, que foram nesses cumes que basicamente ficou definido o topo de 99% das altcoins no ciclo passado. Quando a dominância quebrar esses cumes em 47%, 46%, a gente já tem que estar com pelo menos 30% do nosso portfólio em stablecoins. Isso significa um desembarque. A única cripto da qual eu não desembarco é a BTC. Então, quebrou 47%, 48%, bateu 46%, caixão. Tem que ter 30% do portfólio em stablecoins. Se perder o centro gravitacional dessa congestão, se perder 43%, 44%, é 50% do patrimônio cripto em stablecoins. Se avançar para a extensão dessa LTA aqui, ó, que está linkando todos esses fundos ascendentes, ó, vou até refazer essa LTA que não está totalmente retinha. Ó. Se avançar para a extensão dessa LTA aqui, ó, ou seja, basicamente, se a gente buscar algo em torno de 43%, aí, meus amigos, eu já vou estar basicamente com 80% do meu portfólio em stablecoins. Aí eu deixo basicamente as minhas BTCs e alguma coisa de grandes soluções de camada 1 e 80% em stablecoins. Porque vem uma corretiva brutal. Por que eu falo isso? Porque cada ciclo é um ciclo, cada ciclo tem sua narrativa tecnológica. Aí a gente também já vai estar falando porque existe uma correlação
nos ciclos macroeconômicos que medem o percentual do market cap do mercado aberto norte-americano em relação ao M2. Hoje, se eu não me engano, deve estar em 250%. O que isso significa? Que se a gente somar o market cap de todas as empresas de capital aberto, de todas as bolsas estadunidenses, norte-americanas, elas ostentam basicamente um market cap equivalente a 250%, no máximo 300% o M2 norte-americano, que deve estar lá em torno de 100 trilhões, e o market cap das bolsas americanas deve estar lá em 2 ou 3 vezes isso. Só que quando isso começa a avançar para cima de 250% a 300%, o mercado ele corrige, não só o mercado TradeFi, mas também o mundo cripto. Isso são ciclos macroeconômicos, isso aí não vem ao caso. Tem um artigo muito interessante na Bloomberg sobre isso, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Então toda vez, vou repetir, toda vez que o market cap do mercado aberto, acionário norte-americano, ou seja, somando-se todos os market cap de todas as empresas de capital aberto nos Estados Unidos em relação ao M2 norte-americano, se começa a avançar para cima de 250% a 300%, isso aconteceu na crise do .com de 2000, aconteceu na crise do subprime, aconteceu na crise pandêmica. Toda vez que essa relação fica acima de 250% a 300%, acontece uma grande corretiva, um crash no mercado acionário norte-americano. E a gente está indo para 250%, então é bem provável que até o final de 2025, começo de 2026, a gente avance para 300%, ou seja, o market cap de todas as empresas estadunidenses de capital aberto vai ser o equivalente a 300% vai ser equivalente a 300% do M2 norte-americano, ou seja, vai haver uma corretiva para voltar para 200% ou 190%, e aí vai começar a voltar a subir de escadinha. Isso são ciclos. Então, como esse enxugamento imposto por crashes faz o mercado retomar a normalidade, aí vocês não se enganem, o mundo cripto também vai sangrar. Porque hoje já existe uma boa correlação entre a Nasdaq e a BTC e o mundo cripto. Ou seja, a gente precisa estar em stablecoin. Quando eu falo stablecoins, é porque eu prefiro ficar aportado no desembarque em altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano. Mas quem estiver no Gemas Altcoin Alert comigo vai fazer isso junto comigo sem se preocupar. Agora, quem prefere quem prefere ficar em BRL, porque tem gente que me manda mensagem: Renato, eu eu faço trade de Sol contra BRL ou de DOT contra BRL, então quer desembarcar e ficar em BRL. Se vocês amam o BRL, tudo bem. Quando eu falo expor 30%, 50% ou 80% do meu portfólio criptográfico em stablecoins, eu estou falando de desembarque. Agora, se você quiser desembarcar aí para o BRL, aí fica a critério de cada um. Eu prefiro ficar desembarcado, né, de altcoins, aportado em stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano ou contra o euro, porque agora a Tether também vai emitir stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o euro. Agora, quem quer ficar em BRL, fica em BRL. Isso não muda absolutamente nada. Quando eu falo expor o meu patrimônio, o meu portfólio a 30% de stablecoins, quando a gente perder 47%, 46%, eu estou falando de um desembarque. Que aí o sujeito pode desembarcar para BRL, para rúpia, ou para yuan, ou para peso argentino, aí vai a critério de cada um. Eu só não recomendo ficar desembarcado e aportado numa moeda fiduciária que está virando pó, como BRL ou peso argentino, mas aí fica a critério de cada um. Até porque se você ficar aportado numa stablecoin emitida por uma Big Tech, por exemplo, a PayPal, lá no Gemas Altcoin Alert, eu ensino os senhoritos a extrair de pools de lending 10% ao ano em dólar. Porque hoje, com as DeFis, qualquer um de nós pode ser banqueiro, gente. Isso é que vocês não estão entendendo. Nós estamos na era da desintermediação.
Eu basicamente alimento uma pool de lending, alguém que queira pegar emprestado bloqueia lá o patrimônio cripto que o sujeito eventualmente tenha, pode ser BTC embrulhada na rede Base, pode ser o SDC, pode ser qualquer ativo criptográfico, ele bloqueia lá na DeFi em que ele quer pegar emprestado e eu basicamente empresto as minhas PYUSD para ele e ele me paga 10% ao ano em dólar. Basicamente, as DeFis me transformaram em banqueiro. Isso que vocês não estão entendendo. Vocês não precisam mais abrir uma factory para poder emprestar dinheiro a juros. E a garantia dos senhores está lá. Hoje a garantia está lá, colateralizada e totalmente segura e garantida por um contrato inteligente. Quando se aproximar do preço de liquidação, basicamente o contrato inteligente liquida o colateral do sujeito, que pode ser BTC embrulhada, ETH, qualquer ativo, e te entrega as suas PYUSD, ou SDC, ou SDT, não importa qual stablecoin, com juros certinho, exatamente como foi contratado quando ele pegou emprestado os seus recursos. Ou seja, gente, vocês não estão ligando o queijo ao ratinho. Agora, imaginem quando o Donald Trump regulamentar as stablecoins e gigantes do nível de Apple ou Alphabet, Google começarem a basicamente colocar o wallet nativo o crypto wallet nativos de um iOS, exatamente como a gente faz quando coloca o nosso cartão de crédito no wallet do iOS. Qualquer update do iOS pode criar um wallet nativo crypto-friendly de Solana, de ETH. Basicamente o seu login na Apple já vai gerar automaticamente um public address na rede Solana, na ETH. Imaginem quando a Apple emitir a sua stablecoin e ela basicamente vai substituir todos esses cartões. Quando vocês forem pagar uma conta num restaurante, não vai ser aproximando o cartão para aquelas maquininhas que te cobram anuidade do usuário e 5% do comerciante, do dono do restaurante, coitado. Basicamente, vocês vão ler um QR Code e transferir o SDC emitido pela Apple. Em muito pouco tempo isso vai acontecer. E não esperem isso acontecer para estarem aportados nas melhores altcoins, porque aí vocês basicamente vão pagar mais de $500 por Solana, porque a demanda pelo gás vai explodir. Mas o que eu quero dizer é que uma stablecoin emitida por uma Big Tech da envergadura de Apple vai inundar essas DeFis e outra, com a taxa básica de juros baixando, porque agora o Banco Central americano deixou a taxa estável nesse patamar aí de 4 e pouco por cento, um pouquinho abaixo de 5, mas eles vão continuar baixando. As DeFis vão passar a ostentar e despertar um interesse dos institucionais brutal. Porque eles basicamente estão olhando para um lucro da Tether, olhando para um lucro da Circle, eles estão babando, mas eles basicamente vão aportar nas DeFis para justamente buscar essa taxa de juros que hoje qualquer um de nós mortais já pode buscar. Eu volto a insistir com os senhores, a inundação de liquidez que as DeFis irão receber é uma tsunami tão bizarra que não vai dar tempo, não haverá uma janela temporal segura para os senhoritos embarcarem. Eu tô avisando. Na Seara Fática, o CEO da Gen3, uma startup, uma venture capital, o Samson Moe, ele deu uma entrevista muito interessante hoje aqui na Cointelegraph, dizendo que o movimento de preço do Bitcoin parece muito fabricado. Parece que há algum tipo de supressão de preço. Segundo ele nunca viu nada igual em nenhum ciclo criptográfico. A ação do preço do Bitcoin está levantando sérias suspeitas e preocupações de manipulação pelo mercado. O Bitcoin continua espremido numa faixa de preço há mais de 2 meses, sendo negociado nesse patamar entre 90 e um pouco mais de 100 mil dólares, apesar dos bilhões de dólares em entradas institucionais. Gente, é o que eu estou falando. Os baleias seguem encarteirando. As grandes baleias seguem encarteirando. Quando essas baleias já tiverem uma quantidade, segundo eles, suficiente para deixar o preço, para deixar o pau torar, como se diz lá no Rio de Janeiro, aí, meus amigos,
eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins, porque nada, absolutamente nada, vai segurar o preço da BTC. Eu já mostrei diversas vezes para os senhores o nosso gráfico de expansão logarítmica exponencial. As pessoas não conseguem entender o tamanho da violência que vai ser isso aqui. Pelo Rainbow Chart, se o ciclo acabasse hoje, a BTC teria que bater 257 mil dólares, gente. Se o ciclo acabar no final de 2025, a BTC tem que bater dos 340 mil dólares. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E a Binance norte-americana, US, vai retomar os serviços com USD para clientes qualificados, ou seja, aqueles que possuem mais de $1 milhão. Segundo a Binance americana, eles voltaram com força total a rebancarizar os serviços. Para quem não se lembra, o Gary Gensler promoveu a maior desbancarização da história da indústria criptográfica nos Estados Unidos. As pontes entre a indústria criptográfica e o setor bancário foram basicamente desfeitas por ordem dos democratas. Agora a Binance retomou, eles já têm conta, eles voltaram a possuir conta em grandes instituições financeiras norte-americanas e voltaram a ofertar serviços para clientes qualificados. E a empresa de análises on-chain, a Chainalysis, desenvolveu um sistema que permite que autoridades policiais rastreiem e apreendam ativos criptográficos ilícitos. Na verdade, não é propriamente uma apreensão, até porque o que está na Web3 não é passível de ser apreendido. Então, se eu tenho o BTC na Web3, ela não pode ser apreendida pelas autoridades. Mas eles vão criar uma blacklist. O que isso significa na prática? Que essa empresa desenvolveu um software com uma solução integrada de rastreamento. O que isso significa? É um software de investigação on-chain, na blockchain, chamado Chainalysis Reactor, que vai basicamente rastrear as criptomoedas e criar uma blacklist de endereço de origem. Aí, se vocês mandam para uma Binance BTC que esteja custodiado em qualquer desses addresses na blacklist desse software de investigação, Chainalysis Reactor, basicamente a Binance já vai meter um freeze nessas BTCs. Eu sei que existem misturadores, os hackers vão usar protocolos cross-chain, enfim, mas é mais um dificultador para os maus atores do mundo cripto. Então, basicamente, se uma determinada quantidade de ETH ou de BTC, que foi objeto de hackeamento, acabar parando num address XYZ, basicamente esse software já coloca numa blacklist de forma automática. Então isso elimina a necessidade de reconstruir manualmente o caminho das carteiras e os investigadores vão se concentrar somente na recuperação de ativos, porque esse software vai basicamente criar automaticamente uma série de endereços blacklistados, por assim dizer, e as CeFIs vão ter que adequar o seu compliance e promover o freeze de depósitos que tenham por origem esses addresses blacklistados. Na seara geopolítica e finanças internacionais, JP Morgan vê como consumado o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, mesmo sem a participação da Ucrânia. É bizarro o que está acontecendo. O Donald Trump disse que a participação da Ucrânia é desnecessária, porque a Ucrânia não é nada sem as armas, o dinheiro e as armas e o dinheiro norte-americano e os satélites do Elon Musk. Aliás, o Trump chamou o Zelensky de ditador porque ele suspendeu as eleições gerais na Ucrânia por tempo indeterminado. Ele não tem legitimidade para falar em nome da Ucrânia. Tudo isso foi o Trump que disse. E ainda deu um duro recado para o Zelensky. Ele tem que agir rápido pela paz ou vai perder a Ucrânia inteira. Além disso tudo, o Trump disse que quer cada centavo daqueles 500 bilhões de dólares que o Joe Biden jogou lá. E que também que vai buscar cada centavo por meio de mineração de terras raras. E que, segundo o Trump, o Zelensky fica posando por aí de coturno e camisinha verde de combate, enquanto a esposa dele fica posando para Vogue em Paris. Ou seja, não parece exatamente que eles estão em guerra. O Trump gosta de alfinetar também. E depois de chamar o Zelensky de ditador que gosta de ficar aparecendo, ele pediu todo o dinheiro
que os Estados Unidos colocaram na Ucrânia de volta. E no meio dessa confusão toda, a Rússia enviou uma salva de drones para a região de Odessa e deixou 160 mil pessoas sem energia. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, que está caminhando rapidamente para um cenário de flores e som de violinos, ou seja, essa guerra vai terminar, a confusão entre Israel e Hamas também vai terminar mais rápido do que eventualmente esse acordo de paz entre russos e ucranianos, já que o Trump disse que a faixa de Gaza vai virar um grande campo de golfe. Ou seja, o mundo está completamente pirado. O acordo de paz na Ucrânia vai sair com ou sem a Ucrânia. Gente, nesse cenário, eu acho muito arriscado os senhoritos estarem desembarcados no mundo cripto. Eu volto a insistir, não haverá uma janela segura de reembarque. Vocês que estão desembarcados, vejam a violência com que a BTC avança quando se trata de romper resistências que seguraram ela por muito tempo. Em 2 semanas, a BTC saiu de 73777 e foi buscar 94. Por isso que eu falo que em 1 semana e meia, 2, a BTC vai sair de 109 e vai buscar 150. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.